O Serviço Voluntário Adventista é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que auxilia pessoas a se envolverem com o voluntariado em várias partes do mundo. O pastor Elbert Kuhn está à frente desse projeto, que tem o objetivo de apoiar a igreja a compartilhar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. O serviço voluntário, ele une as necessidades que nós temos em diferentes lugares do mundo com essa criatividade, essa paixão, esse desejo do jovem de fazer a diferença. Nós somos essa ponte que une o jovem, o seu sonho de missão, o sonho de ir e lugares ao redor do mundo que têm necessidade de pessoas qualificadas para dar atendimento, para dar sequência nos projetos, e nós fazemos então a conexão do jovem com as necessidades que temos ao redor do mundo. Muito interessante, você comentou sobre essa conexão. Qual que é a importância dessa conexão para que os jovens possam conseguir ir para a missão, essa parte de organização, né? Porque muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? Quais são os passos necessários para que eles consigam chegar na missão? Qual que é a importância disso? Exato, e o Serviço Voluntário Adventista também se preocupa não só com essa alegria do jovem em servir, mas em capacitar esse jovem para servir. Porque muitas vezes a gente sai de um contexto cristão, de um contexto onde você tem hábitos, costumes particulares e você vai para um lugar totalmente diferente. Então, o departamento de voluntários da igreja, ele trabalha na capacitação deste jovem e hoje a gente tem procurado fazer de uma forma assim bem específica. Regiões do mundo onde a predominância é islâmica. Então nós ajudamos esse jovem a como se relacionar com um muçulmano, a como entender a cosmovisão dessa pessoa, os valores que eles têm como família, como sociedade, para que de forma mais clara, mais, eu diria, eficiente, você possa comunicar, primeiro, a esperança, segundo, ajudar as necessidades que as pessoas têm, e depois, claro, de uma forma que seja possível, também compartilhar um pouco daquilo que nós temos como crença, como esperança de um Deus que nos ama e tem uma mensagem especial para nós. Diversas pessoas já foram auxiliadas pelo Serviço Voluntário Adventista. Uma delas é a Stephanie, uma paraguaia que teve a oportunidade de viver de missão no Oriente Médio. Stephanie, de que forma o Serviço Voluntário Adventista te ajudou na missão? O Serviço Voluntário Adventista, ele me ajudou me ensinando, me dando a oportunidade de aprender um novo idioma e dessa maneira ter a oportunidade de servir em um país onde eu usaria esse idioma que a SVA me ajudou a adquirir, né, a aprender. Então, a SVA me deu essa oportunidade de adquirir o idioma, porque agora eu ia servir ensinando esse idioma. Como foi a sua última missão? A minha última missão foi no Egito. Eu fui destinada para ser professora de crianças e ensinar o inglês para elas, mas também participei da escola de idiomas que tinha na instituição onde eu trabalhei. O nosso trabalho e o fruto dele é o coração dessas pessoas. A gente entrou numa cultura muito difícil, como todos de vocês já sabem. O muçulmano ele é bem fechado e a gente, através do idioma e da ajuda que dávamos para eles com isso, conseguíamos entrar nas casas deles. E, obviamente, através das comparações com a nossa vida e a vida deles, a gente conseguia compartilhar um pouco do amor de Deus. E para a Stephanie, a missão também lhe trouxe outra oportunidade especial, a de conhecer seu marido. Eu conheci o meu esposo lá, a gente serviu na mesma instituição, eu cheguei depois dele. Ele estava servindo na Nile Junior Academy. Quando ele saiu, foi para outra missão, que foi num país vizinho, no Líbano. Eu cheguei no Egito, na mesma instituição onde ele trabalhava. Nesse lugar, todos conheciam ele e já falavam muito dele. Então, na minha concepção dele, eu já conhecia, mas não pessoalmente. A gente começou a conversar um pouco mais sobre propósito. E foi aí onde a gente começou a se unir. Por quê? Porque a gente acredita muito que Deus une propósitos. Os dois tínhamos o intuito de servir, os dois conhecíamos a cultura local, então ele me ajudou muito a me desenvolver no meu trabalho, na sociedade, no local onde eu estava, porque eu tinha muitas dificuldades ainda de entender como agir com eles, e ele foi uma peça fundamental para me ajudar a desenvolver meu trabalho bem ali, no lugar onde eu estava. Da mesma forma que a Stephanie, o Rodrigo também aceitou o chamado de Deus para a missão. Ele serviu como psicólogo na ADRA Araguaia.
E para o Rodrigo, esse serviço voluntário foi possível por meio da ajuda de Aline Piologro, diretora do Instituto de Missão no Centro-Oeste do Brasil. Sempre foi meu chamado. Desde criança eu tive o desejo de servir a Deus. Eu queria fazer faculdade de teologia, mas eu fiz psicologia. Então eu aceitei o chamado porque sempre foi meu desejo. Conta pra gente algo que te marcou nesse evento. Em Adra, Araguaia, teve um dia que a gente foi para a Ilha do Bananal, para a igreja, com Leandro e Rafa, que são meus chefes. E a gente, quando entrou dentro da igreja, a gente só viu crianças. E isso é bom, né? Mas como eu moro em cidade grande, 11 milhões de habitantes em Lima, Peru, às vezes a gente para pensar em cidades grandes que a gente fica preocupado ou triste por coisas muito simples. E ao conhecer a realidade da aldeia e das dificuldades que eles têm, ao ver essas crianças sentadas, eu me senti muito feliz e triste pelas pessoas que estão nas grandes cidades e feliz por aquelas pequenas crianças que ainda assim, com dificuldades, problemas, louvavam a Deus. E o pastor Elbert Kuhn, que lidera o serviço voluntário adventista, também vem observando de perto várias vidas sendo transformadas por meio deste programa. Veja, toda semana quando a gente viaja, a gente escuta e vê diferentes histórias. Uma que é bem recente e foi muito especial para mim foi a história do Júlio. O Júlio é um jovem do estado do Paraná que buscava o seu espaço no mundo, buscava se conhecer e buscava saber qual era o plano desse Deus que controla as coisas. E em 2021, ele vai para o Iraque, num projeto específico, num campo de refugiados, com uma organização que a igreja tem, que é o Adventist Health. E eles ajudam essa comunidade e no voo de volta, o Júlio me contou na semana passada, quando eu encontrei com ele, ele dizia: pastor, no meu voo de retorno eu chorava, porque eu havia encontrado aquilo que há anos eu estava buscando, o desejo que eu tinha de colocar a minha vida, meus talentos, o meu tempo a serviço das pessoas. Hoje, o Júlio trabalha no Iraque, na região do Kurdistão, num centro de refugiados. O que o Júlio faz lá? O Júlio acompanha essas crianças refugiadas, eles têm um clube de desbravadores, eles ensinam valores. Muitas destas crianças cresceram, se tornaram adolescentes, sendo acompanhadas por esse grupo de voluntários, e hoje alguns deles já estão na universidade e são os maiores apoiadores dos projetos feitos pelo Júlio e pelos demais voluntários que estão lá. E uma coisa que me chamou muito a atenção, parte da equipe que estava conosco lá no Iraque foi até Bagdá. Eu tive que retornar para estar aqui no Brasil nesses encontros nossos, mas em Bagdá eles encontraram o primeiro-ministro que disse: eu já escutei dos projetos que vocês estão fazendo no Kurdistão e eu gostaria de abrir as portas aqui em Bagdá para que vocês também pudessem fazer estes projetos para os nossos jovens aqui em Bagdá. E ele ainda disse mais: se tudo der certo, em algum momento nós vamos também reabrir a igreja que está há tanto tempo fechada. Então, veja o alcance de um jovem que teve no coração o desejo de fazer algo diferente daquilo que nós fazemos no dia a dia. Sabemos, Silvio, que nem todos têm a oportunidade de sair e ir para o Iraque, mas nós temos a oportunidade de fazermos alguma coisa onde nós estamos. O Júlio teve a oportunidade de ir, mas o nosso objetivo é que todos os jovens que passam pelo serviço voluntário, que passam por nossos encontros, pelas escolas de missão, todos eles possam fazer a diferença em algum local e em algum momento. Uns vão para muito longe, outros podem fazer aonde estão alguma diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as outras coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas. Perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis e que, em grande parte, são bem similares. Em termos gerais,
Uma cultura pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, a maneira de comer, divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta. E, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa. Não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, uma cultura pura e inocente no nosso planeta. A cultura de cada povo, cada sociedade, reflete de uma forma ou outra a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura. Ou seja, há uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no ser humano, mas infelizmente também há coisas ruins, pecaminosas, que surgiram como resultado da depravação e corrupção do coração humano com a entrada do pecado em nosso planeta. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que refletem nas mesmas áreas que eu mencionei há pouco, na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas da sociedade, nos aspectos éticos e, obviamente, também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão ali inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições? Ou tentar transformá-la por completo? Foram as razões utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países, por exemplo, como o Brasil, que possui uma cultura, ou na realidade diversas, num país com dimensões continentais, a cultura é tão variada, distinta e cativante que o desafio missional aparentemente é ainda maior. Por um lado, quando nós levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura. Por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana em todos os lugares. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina o mundo caído em termos negativos, nós precisamos admitir que existem coisas boas que, em qualquer sociedade, ali existem em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus, principalmente porque esse mesmo Deus ainda age na humanidade através da sua presença, através da sua graça, através do seu amor. Deus concede a todos, aqueles que são cristãos e a não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade, talentos naturais que, de uma forma ou outra, são visíveis através da cultura humana. Na palavra de Deus nós encontramos diversos aspectos culturais. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, ele participou de uma festa de casamento. Nós encontramos esse relato lá em João no capítulo 2. Mas a grande questão sempre foi, onde fica o limite? Até que ponto, como cristãos, nós devemos nos amoldar à cultura deste mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em um contexto histórico, em um contexto cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu, ele se comportou dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da sua cultura. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente esse. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia também afirma, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo manchado pelo pecado, você e eu somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós ouvimos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas.
Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Extraordinário, não? Nunca se esqueça. Aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como regra de padrão, como uma regra de prática para cumprir a missão que ele nos concedeu. E então, o que você está esperando?